como demitir funcionários de forma harmoniosa. Vai demitir alguém no cartório e está sofrendo com essa tarefa? Eu sei. Essa é, sem sombra de dúvidas, pelo menos para mim, a pior tarefa. Talvez ela fique empatada com dar um feedback negativo para uma pessoa muito sem noção, ter aquela conversa difícil de a pessoa entender, que vai envolver toda uma questão emocional. A verdade é que demitir não é uma tarefa simples para ninguém, nem para o maior especialista em negociação. Porque comunicar o encerramento de um contrato vai exigir equilíbrio, empatia, firmeza, condução de uma situação que pode ser emocional, porque a gente nunca sabe que emoção vai vir daquele funcionário. Sem contar que a gente passa por muitas crenças e pensamentos negativos que envolvem culpa e o que vai acontecer com essa pessoa. É um momento que testa a maturidade emocional e o senso de justiça da liderança. Mas uma verdade é incontestável: o modo como você vai demitir alguém vai revelar muito sobre a sua liderança e o modo como a equipe vê você, a equipe que fica. Essa aula foi criada para orientar lideranças em duas situações: quando você vai encerrar o contrato de experiência de um funcionário ou uma demissão comum de funcionários efetivos. Eu quero te trazer sugestões de como agir com respeito, transparência, sem perder a firmeza. Então vamos lá, vamos falar de antes da demissão, a mentalidade certa do líder. Antes de marcar a conversa, você precisa fazer uma reflexão profunda. Fazer uma reflexão profunda porque esse momento exige equilíbrio entre razão e emoção. Existem algumas armadilhas nesse processo, como a culpa. É natural que a gente sinta culpa porque a gente está mudando a vida de alguém. Mas lembre-se, liderar é tomar decisões que sustentam o propósito do coletivo, mesmo quando elas pesam individualmente. A culpa, se ela não for bem administrada, ela pode te levar a postergar essa decisão. Para não realizar a demissão, você se enrola. Só que aí gera desalinhamento, gera outros problemas no clima e prejudica a equipe. Você pode pensar em culpa ou pode substituir a culpa por responsabilidade, porque tu está fazendo o que é necessário para proteger o time, o ambiente, a entrega do cartório, a instituição. Outra armadilha é o impulso pessoal. Demitir alguém por irritação, antipatia, perseguição, desentendimento pessoal. Decisões assim são sim injustas e corroem a confiança da equipe em você. Então, antes de demitir, se pergunte: eu estou tomando essa decisão pelo bem da instituição e da equipe ou pela minha emoção do momento? Se a resposta for o bem da instituição, da cultura, da produtividade, dos valores do cartório, da coesão, então você está no caminho certo. Agora, se a resposta tiver alguma coisa a ver com o seu ego, com uma reação emocional, espere um pouco, reflita, respira e volte para a decisão com a sua emoção mais organizada. Isso fará bem tanto para você quanto para a instituição, especialmente para a sua imagem como líder. Demitir não é um ato de rejeição, é um ato de responsabilidade pela organização. Vou te trazer um exemplo prático, quando é possível dar um feedback e ajustar um comportamento antes de demitir. Imagine a seguinte situação: um funcionário no período de experiência. Nos primeiros 45 dias você já percebe que a pessoa tem uma tendência a reclamar, não gosta de ser cobrado, é resistente para aprender, se ofende com orientação ou apontamento de algum erro. O que você vai fazer? Conversar com a pessoa. Pergunte se ela está gostando da experiência, se ela quer sugerir alguma melhoria. Depois que ela falar, explique o que você percebeu nesses comportamentos e seja bem específico, dando exemplos reais e objetivos. Eu notei que em alguns momentos você reage de forma defensiva quando seu colega te ensina, e isso interfere no resultado do seu trabalho. Tu acha que consegue ajustar esse comportamento? Como é que tu está te sentindo? Se a pessoa disser que sim, combine um novo período de observação, mantendo o contrato pelos próximos 45 dias. Registre essa conversa, porque ela é um marco de um feedback construtivo. E ele é o início da próxima conversa que você vai ter, que pode ser de uma demissão ou da renovação do contrato, porque a pessoa ajustou aqueles comportamentos.
vocês alinharam as visões. O mesmo você vai fazer com um funcionário que já trabalha com você há anos. Converse com essa pessoa, dê orientações, aponte os pontos de melhoria e verifique se ela é capaz de ajustar. Porque a gente sempre precisa sugerir as correções antes da decisão final. Se depois do feedback o comportamento não muda, esse alinhamento persiste, daí sim é hora de agir e você vai agir com muita tranquilidade porque você conversou com a pessoa. Agora vamos falar da conversa de demissão. Aqui entram alguns cuidados práticos que evitam desconfortos ou até mesmo riscos trabalhistas. Nessa conversa a gente não fala dos comportamentos inadequados, principalmente os subjetivos, porque isso vai abrir alegações. Vocês já conversaram sobre isso antes. Essa conversa ela não precisa mais ser terapêutica porque a decisão já foi tomada. Se fosse aquela conversa de resgate, de feedback que você foi dando, aí sim poderia abrir espaço. Mas como é a demissão, mantenha o foco na rescisão. Mantenha a conversa respeitosa e sem espaço para debates. Se o profissional tentar discutir, reagir, repita com serenidade. Eu entendo seu ponto, eu imagino que você esteja chateado, eu também estou. Mas a decisão já foi tomada a partir das conversas que a gente teve. E você pode começar com clareza e respeito. Bom, a gente está aqui para conversar com você sobre o encerramento do seu contrato de trabalho ou sobre o encerramento do seu contrato de experiência. Estamos aqui para te dizer que o seu período de experiência termina hoje e nós não vamos efetivar o seu contrato. Estou aqui para te dizer que hoje nós vamos encerrar o seu contrato de trabalho com essa instituição. E depois siga com a mensagem institucional. Durante esse período em que nós viemos conversando, eu observei que o seu perfil não está alinhado às expectativas. E após uma avaliação criteriosa, nós decidimos encerrar o contrato. Eu agradeço pelo tempo que você esteve com a gente e desejo sinceramente sucesso nos teus próximos passos. Agora eu vou te orientar sobre as etapas, os procedimentos técnicos dessa demissão. Aí você vai falar do contrato e tudo mais, do tempo da saída da pessoa, do prazo para que ela receba a sua rescisão. Mas evite entrar em detalhes comportamentais. E se ela insistir, diga, nós já conversamos sobre isso no mês passado. Lembra daquela conversa que a gente teve? Em que eu combinei que nós faríamos mais um teste? Nós entendemos que o seu perfil profissional não conseguiu se adequar e está tudo certo. Mas o registro ou o tabelionato precisa desses valores e de funcionários que consigam se adequar. Essa abordagem é profissional, empática e segura. Agora vamos falar da postura do líder durante a conversa. Prepare-se para manter um tom sereno e neutro, mas não frio. Faça contato visual respeitoso, sem rigidez. Evite improvisar. Siga a linha de raciocínio planejada. Tenha sempre uma testemunha com você, o líder, um colega do cargo de liderança. Não entre em justificativas emocionais. Se você precisar, anote os pontos. Porque quanto mais segurança, mais profissionalismo, melhor para essa reunião. E um ponto que é super importante é o pós-demissão, a comunicação para o time, que é uma parte sensível, porque tem aquela pessoa que vai, mas tem todo o time que fica sem saber o que aconteceu. Então é hora de mostrar coragem, transparência, coerência e maturidade. O modo como você vai comunicar a saída de alguém vai definir como o time vai se sentir em relação à sua gestão, a confiança na sua liderança. E é essa confiança que vai manter a cultura saudável, mesmo diante das mudanças. Então, uma dica para comunicar a equipe é: compartilhe com vocês que o contrato de experiência do fulano foi encerrado hoje e que nós decidimos não seguir com a efetivação, porque viemos acompanhando o seu desempenho e ele não estava coerente com os valores do cartório. Ponto. A nossa prioridade é sempre ter pessoas que se sintam bem no ambiente de trabalho, mas também que contribuam para o desenvolvimento da equipe, para o clima organizacional. Não precisa explicar que comportamento aconteceu, até porque a equipe vai pensar. A equipe sabe. E sempre que você precisar falar, use os valores do cartório: respeito, comprometimento, pontualidade. Nunca explicando detalhadamente o que aconteceu, mas sempre conectando com algum valor
empregado pelo cartório. Finalize falando, nós seguimos juntos, ainda com mais clareza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo. O importante é que vocês saibam que nós vamos sempre valorizar o bom trabalho em equipe, os melhores resultados para toda a instituição. Você pode fazer isso não imediatamente à demissão, pode colocar no mural algum tipo de informação como essa e na reunião do mês, uma reunião geral, vocês podem falar. Não precisa nem citar o nome do funcionário, basta dizer: no último mês nós tivemos uma rescisão, e aí começa a desenrolar o assunto. O importante é que o seu tom seja firme, mas empático, sem justificar em excesso e nem abrir espaço para fofocas ou especulações. Porque essa comunicação ela é essencial, principalmente para poder fechar esse ciclo de conversas que os funcionários ficam. Essa etapa mostra que a liderança age de forma clara e sem mistério e reduz aqueles boatos e ansiedade. Ela reforça que as decisões são baseadas em critérios e não em favoritismo ou qualquer tipo de perseguição, como se você acordasse de manhã e escolhesse alguém para demitir. Então ela reduz o medo de ser o próximo e deixa claro a transparência da liderança e como as tomadas de decisão são feitas na gestão do seu cartório. Você pode também finalizar dizendo: a gente lamenta ter que começar de novo o processo da integração de um novo funcionário. Eu sei o quanto treinar é difícil, mas nós precisamos priorizar a adequação aos valores, ao melhor comportamento para trabalhar com uma equipe como vocês. E por fim, quero dizer que a demissão é um teste e o segredo está em encontrar o ponto de equilíbrio entre a sua razão e a empatia com a situação do funcionário. Não carregue culpa. Você não está tirando o trabalho de alguém. Você está garantindo que o time e a instituição permaneçam saudáveis e coerentes com seus valores, e você deu oportunidade para que essa pessoa pudesse se adequar. Então não haja por emoção, nunca tome a decisão de um desligamento por impulso, irritação ou afinidade. Claro que sim, se a pessoa pisar na bola de uma forma que você precisa reagir naquele momento, mas sempre pense no melhor para a instituição. Isso evita que qualquer processo, qualquer reunião de demissão não seja traumática e não reverbere entre a equipe, seja justa e respeitosa. Quero encerrar essa aula falando que liderar é cuidar. Cuidar de quem fica e cuidar de quem sai, mas acima de tudo, do propósito coletivo que une a todos no cartório. Muito obrigada pela tua presença. Coloca aqui nos comentários como você faz a sua rescisão. Se você tem alguma dúvida, também deixa nos comentários que eu vou adorar responder. E não esqueça de seguir a Cartório Flix e a Resiliência nas redes sociais para poder receber muito conteúdo sobre gestão e sobre desenvolvimento de profissionais de cartório. Obrigada!